Oiê, preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem por aí? Podia estar pior, né? Eu não sei exatamente quantos dias faz que eu tô sem subir vídeo, mas estive sem subir vídeo. Do nada eu resolvi fazer uma mega faxina. Me desfazer de tudo que não faz parte mais da minha atual realidade. Só de livros eu vou ganhar uma boa grana no sebo, porque eu vou vender tudo. Um monte de livro que eu não sei porque eu tenho. Eu comecei a ler, não gostei e ficou na prateleira. 3 sacolas lotadas de roupas que eu não uso. Vai tudo para doação. Tudo energia parada, ocupando espaço. Já basta minhas telas, né? Ocupando as paredes. Resolvi deixar tudo mais clean. Vou dar fim num monte de coisa. E isso me deixou ocupada. Porque esse período que eu tô sem subir vídeo, eu estava fazendo isso e não terminei. Minha casa tá uma zona. Tirei tudo do lugar. Porque eu tô procurando mesmo coisas para me desfazer. Também tem aquela expectativa toda, né? Não, nesse domingo, o outro vai ser o casamento do meu filho do meio. Tem várias coisas que a gente tem que antecipar. E tô concentrada no meu livro. Aí, não esqueci de fazer o vídeo. Tanto é que eu tenho um tema que era para mim ter trago ontem. Estranhamente, eu precisava desse período calada. Eu não sabia se eu tinha que ouvir a mim ou algo, mas eu precisava calar. E normalmente quando eu faço essas faxinas, é um momento que eu aproveito para ou meditar ou filosofar, né? Aí eu vejo aquela notícia por acidente, né? Que eu não leio mais notícias, não é porque eu estou fugindo da realidade, é porque eu tenho uma visão em relação a ela bem peculiar. Do ocorrido no Rio de Janeiro, confronto da polícia numa tal de mega operação, quase 200 pessoas mortas e quase 200 pessoas consideradas criminosas, não sei. Eu comecei a refletir muito sobre isso.
porque cada um de nós, na nossa bolha, na nossa individualidade, na nossa realidade pessoal, no nosso universo interno, parece meio que egoísta, né? Acontecem essas coisas no mundo externo, tanto no Rio de Janeiro quanto na Palestina. Vidas, vidas são tiradas assim. Eu nunca vou compreender essa capacidade, essa facilidade em atentar contra a vida, independente do corpo onde a vida esteja habitando, sabe? Eu não julgo quem é o mocinho, quem é o vilão. São vidas humanas. São vidas. É a vida. A centelha dentro de cada um. E aí tem gente que não entende o que é uma jornada de autoconhecimento. Não é psicanálise, não é espiritualidade, mas se você quiser, pode ser as duas coisas e muito mais, tudo junto ou separado. O autoconhecimento, a autoanálise, a autoinvestigação é levar luz à consciência, porque apesar da consciência estar na superfície, ser a ponta de um gigantesco iceberg que é a mente humana, ela está cada vez mais na escuridão. Se autoconhecer é mais do que saber quem se é ou perceber que não está sendo quem deveria ser, quem nasceu para ser. É a responsabilidade que nós temos sobre este veículo, este corpo, o animal bípede. Fala-se tanto de vida fitness, alimentação saudável, não às drogas, blá blá blá. O que mais? A responsabilidade sobre o animal, porque nós não somos a imagem refletida no espelho. Quando eu me deparo com notícias assim, eu cada vez mais tenho certeza do quanto o ser humano ele perdeu o domínio sobre o animal. Há uma responsabilidade de cada um sobre o próprio animal que se é. Este corpo
como um ser à parte. É como se nós fôssemos 3 em 1. Somos corpo, espírito e alma. Este animal é responsável por todo esse caos que nós vemos. Ele é responsável por todo o sofrimento que sentimos, por toda a dor que reprimimos. Uma coisa é cada um moldando a própria realidade. Outra coisa é cada um inserido no todo, criando uma só realidade. É muito complexo para falar em 1 hora de vídeo, mas o mundo externo é como se fosse um mundo paralelo à realidade de cada um. Pode ser compreendido assim. Enfim. Não, esse não é o tema do vídeo de hoje. Eu precisava falar isso, por quê? Porque eu cheguei por Ocoxô, né? Não cheguei chegando como eu costumo fazer. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Aí, a vida inteira, eu ouvi pessoas dizendo que é interessante como eu sou um pouco infantil. Eu lembro de um episódio, isso aconteceu várias vezes com todos os meus filhos, mas tem um episódio específico que eu estava ocupada, não sei com o que, e o meu filho mais velho estava sentado na minha frente. E sabe quando você sente que você está sendo observado? Foi passando o tempo e aquilo foi ficando cada vez mais forte e eu resolvi olhar para ele, para ter certeza, né? E sim, ele estava olhando para mim. Aí eu perguntei, o que foi? Ele começou a rir e disse, você parece uma criança. Eu não ligo de parecer uma criança, porque nem de ser infantil, porque todos nós somos crianças crescidas. Nós somos crianças. O animal é que se deteriora, envelhece. Ele vai se transformando como tudo que faz parte do plano físico, sabe? Como eu já disse para vocês, eu não sou cristã e enquanto eu não alcancei a maioridade, eu fui obrigada a estudar constantemente a Bíblia. Acho ruim? Não.
eu gostei. Gostei porque através da Bíblia eu conheci uma personalidade incrível que já passou por esse mundo. Yeshua, conhecido aqui no Brasil como Jesus. Que cara incrível! Não acredito que ele era Deus, assim como o cristianismo prega. Para mim, ele era um iluminado, de tantos iluminados que passaram por essa terra. Quer dizer, tantos não foram tantos assim, né? Tipo avatares iluminados. É incrível que ele deixou dicas. Ele falava através de parábolas. E quando eu era criança, eu lia muito as parábolas, porque eu tinha e tenho até hoje dificuldade em me comunicar. Uma coisa é eu estar gravando aqui o vídeo, eu estou falando comigo mesma, eu estou exteriorizando meus pensamentos. Vai ver eu numa live o desastre que é, né? Então, ainda criança, eu desenvolvi o costume, o hábito de usar muito metáforas. Jesus usava tipo crônicas como metáforas para tentar explicar alguma coisa, e eu passei a fazer isso para ser compreendida. E é incrível como as parábolas, elas são dicas importantíssimas para nossa passagem, que ninguém ainda entende. Nós estamos no século XXI e ninguém ainda entendeu o que ele estava querendo falar. E ele era um iluminado. Alguém vai entender o que eu estou falando aqui? Por que se fala através de parábola coisas tão importantes, essenciais para o crescimento, para a evolução? Porque a metáfora, a parábola, a analogia, ela serve para cada um, mas ela não vai ser interpretada da mesma forma. Por quê? Porque cada um tem um nível de compreensão, um nível de desenvolvimento intelectual, um modo de interpretar, enxergar tudo. Cada um tem o seu tempo. Essa é a importância da metáfora, da parábola. Porque ele falava uma mesma coisa para todo mundo. É como se cada um pudesse encaixar no próprio contexto de vida, na própria realidade, na própria capacidade de compreender. Só que há muito do que foi dito que, em pleno século XXI, ainda não foi entendido. E ele disse: se você não for como uma criança, você não herdará o reino dos céus. Ai, Shimada, mas o que é que ele estava querendo dizer com isso? Pois é. O que eu posso te dizer
Porque o reino dos céus não é exatamente esse que todo mundo imagina. As mensagens de Jesus, as dicas de Jesus era um prato com tudo de gostoso oferecido. Você descobre o que é cada item dentro do prato conforme você comer. Tipo assim, para você saber o que significa, você tem que buscar. Aliás, feliz dia das bruxas, dos bruxos, dos magos e das magas. Ai, Chimada, que mistura você tá fazendo? Deus abomina essa gente. Feiticeiros são uma coisa, bruxos são outra. Isso porque tá escrito, fala tanto mal. E isso porque tá escrito, a oração contrária é pior do que uma obra de feitiçaria. Deus abomina a feitiçaria e uma oração contrária é pior que uma obra de feitiçaria. Tá vendo porque não se deve julgar? Não se iludam com as festas de Halloween, as fantasias, doces ou travessuras. Graças a papai, a minha vida é um constante doces ou travessuras. Mas o dia das bruxas não é isso que vocês veem. Existe um significado. Existe um significado. E esse significado criou essa data tipo assim, como se fosse uma retratação por todo o mal feito a quem? A bruxos, a magos. Pensam até hoje que bruxas e bruxos, magos e magas, eles são aqueles que têm o pacto com o diabo, que comem criancinhas, né? Muito conto de fada na cabeça, só que não. Vocês conhecem a história de Copérnico? Pois é, ele estava lá, no meio de quem inventou a sandice da Inquisição, né? Ele era praticante da mesma fé, mas vocês viram o que aconteceu com ele? Os buscadores do conhecimento e da sabedoria. O que vocês conhecem hoje como cientistas, matemáticos, gênios, catedráticos, escritores, pintores, químicos, aqueles todos que buscavam o conhecimento, a sabedoria para encontrar a verdade que liberta. Dá uma pesquisada, porque tem muita gente que
que fez descobertas incríveis, que foram perseguidas, acusadas de serem bruxos, bruxas. Sabe por quê? Porque só podia ter uma verdade, a verdade absoluta. Nenhuma outra era permitida. Muita gente inocente morreu na fogueira. Pensadores independentes, mentes livres, estudiosos. Engraçado que na versão Almeida da Bíblia, as edições mais antigas, nós vemos lá nos 4 evangelhos, ali, quando Maria fica grávida, a menção aos reis sábios foram mudando, né? Agora é reis sábios. Mas nas versões mais antigas, lê-se 3 reis magos. No Oriente era, não sei hoje, era muito normal que reis, pessoal de estirpe, de nível social mais elevado, estudasse de tudo que tivesse ao alcance, principalmente reis, príncipes, né? Eles eram dotados de muito conhecimento, tanto científico, né, astrológico, astronômico, tudo que vocês imaginam de conhecimento que havia na época, eles estudavam. Os 3 reis magos, eles estudavam astronomia, astrologia. Eles estavam de olho também em profecias antigas. E eles nem tinham nada a ver ali com aquela região que Jesus pertencia. Eles vieram de longe. Eles estavam à procura daquele que ia trazer a iluminação. Não um Deus encarnado, o avatar, o iluminado, que ia libertar. Ó. Eles eram magos. Sabe o que significa mago? Sábio. A bruxa é como se fosse, a bruxa, o bruxo é como se fosse, ou tem a linha dos alquimistas, ou tem aqueles que entram, né, tem a iniciação, se desenvolve, estudam, até que se elevam para magos que são mestres. Isso dentro da magia tradicional. Não tem nada a ver com tudo isso aí, que eu não recrimino porque é divertido, não é? Se for divertido para todo mundo é legal, mas para nós tem um outro significado. Ancestral, mais profundo, e que lamenta da mesma forma que hoje em dia
morte de pessoas, a perda da vida através de assassinato. E não é interessante, tanto no Rio de Janeiro quanto na Palestina, guerras, sabe como elas funcionam? Pessoas estranhas, de lados opostos, recebem ordens de autoridades. Mata, atira primeiro para se proteger, para se defender. Dos dois lados houve a mesma coisa. Pessoas que nunca se viram na vida, tirando a vida uma das outras. O poder oculto do mundo externo cria essas coisas exatamente. Desculpa. Para desviar nosso foco, para nos distrair. Para não enxergarmos além, para desanimarmos e não continuarmos buscando, sabe? Buscadores. Quem são os buscadores? Os intelectuais, os cientistas, os espiritualistas, os artistas, aqueles que buscam a verdade, o conhecimento e a sabedoria. Só com o conhecimento e sabedoria nós alcançamos a verdade, né? E qual é o tema de hoje, né, Shimada? É Dia das Bruxas? Não. Tem dois temas hoje. Que nem tem nada a ver eu falar sobre isso agora. Eu vou fazer outro vídeo, me refazer desse papo. O mundo externo e as suas ciladas, as suas distrações. Para quê? Para nos manter tristes, desmotivados, desesperançosos, inertes, impotentes, frustrados, depressivos, ansiosos. Tudo isso que todo mundo conhece tão bem. Tudo isso que a gente tenta curar com autoconhecimento. Entendem por que o autoconhecimento? O mundo externo é algo muito mais complexo, mas a prioridade nesse momento, o foco nesse momento precisa ser primeiro vocês. Autoconhecimento. Se vocês não se autoconhecer, nada do que for dito do mundo externo vai ser compreendido. Se você molda a tua realidade, se a realidade é você que cria, se tudo é de dentro para fora, se a tua fé
do tamanho de um grão de mostarda faz e acontece, por que que a sociedade é como é? Bora refletir sobre isso? Não posso desenvolver esse assunto agora. Vocês precisam primeiro se autoconhecer. Sabe por quê? Porque se passar disso vai ser indução, vai ser manipulação. Vocês têm que olhar com os próprios olhos, enxergar por si próprios, concluir com a própria consciência. A consciência de vocês, a mente de vocês precisa receber a iluminação, cada um, em cada cabecinha, entende? Autoconhecimento não tem nada a ver assim, aplicá-lo não é a solução psicanalítica, não é espiritualismo, mas se você quiser pode ser tudo junto, pode ser tudo separado, não importa. Autoconhecimento é ressuscitar a tua consciência, resgatar a tua humanidade e compreender a grande responsabilidade que você tem sobre este veículo, este corpo, sobre o animal bípede que você deveria controlar. Porque se você não controla, se você deixa ele na dominância, você vê no mundo externo essas coisas. O autoconhecimento é o retorno à inocência. O retorno à inocência é o ser humano original. É como aproveitar que o ser humano está evoluindo e seguir o mesmo ritmo para voltar para a origem. Mas a origem não é as cavernas. A origem não é o Neolítico. Será que a origem está no Neolítico? Entre o Neolítico e o Paleolítico? Está um pouquinho antes? Para quem for um buscador, história da religião, tá? Lá tem a resposta. História da religião. Não de uma religião. História. Não tem história geral, história do Brasil. Tem história da arte, história da religião. Essa. Vocês vão descobrir muita coisa ali.
triste, né? São poucos os que trabalham em prol da vida, que querem realmente conduzir as pessoas para um caminho de plenitude de vida, para usufruir da vida, para viver de fato, porque isso que nós conhecemos não é viver. E aí acontecem essas coisas, né? Não bastam as guerras. Acontece algo assim, então, próximo no nosso país. Ah, mas isso acontece todo dia. Sim. Não é menos grave o que acontece todo dia, mas quase 200 pessoas num dia só, num período de tempo. É uma guerra. Guerra. Eu volto com o tema, de fato. Eu espero que eu consiga, tá? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.